Estamos de volta para falar de BBB. Olá, tchucos, muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto, e nesse canal você vai saber tudo que rola nos principais realities. Então já se inscreve, deixa seu like, seu comentário, sua torcida e a sua opinião, que aqui são sempre muito bem-vindos, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Então vamos ao resumo da festa do líder Pyong que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Gente, decoração propícia e, lógico, não poderiam faltar muitos truques de mágica e as famosas coreografias. Manu começou a festa levando uma bela de uma queda quando estava se dirigindo ao palco. Rafa e Manu observavam a alegria de Gabi durante a festa e a Rafa comentou que a Gabizinha da primeira semana voltou. Rafa também disse que não vê maldade em Gabi, que não vê forçação em Gabi e disse que a Gabi é ingênua. Não demorou muito para que eles começassem a falar de jogo, de estratégia, de votação, de paredão. Gisele disse para Mari que ninguém vota em Mari. Mari disse que vai apertar sim, ou seja, Mari sente que a sua batata está assando. Felipe e Babu observavam Pyong de longe e Felipe comentou com Babu que Pyong o chamou de burro e que agora Pyong ia ver quem é burro. E ele quer uma prova de resistência com Pyong, com sol na cabeça e tudo, porque ele não vai sair da prova. Felipe disse que quer ganhar o líder, mas não vai colocar Pyong no paredão, que tá vendo que é bom manter Pyong no jogo, porque o Pyong tá se queimando cada dia mais. E Felipe revelou que já tem uma pessoa em mente para colocar no paredão. Ele disse que vai colocar a Gabi no paredão, porque Gabi vota nele, depois vem fazer dancinha, gracinha, e não sabe explicar o porquê ela vota nele. Em um clima mais ameno, durante uma conversa com Babu, a Manu questionou se o Babu a acha arrogante. Babu disse que um pouco e até citou a treta da Manu com o Victor. Depois ela questionou se já foi arrogante com o Babu. Babu respondeu que não e que foi apenas uma discussão entre os dois. Manu questionou se eles foram arrogantes juntos e aí o Babu disse que sim. Manu disse para o Babu que quando ela for arrogante, ele pode apontar porque ela não gosta de ser. Tava rolando um clima de descontração e uma conversa entre Felipe e Daniel. E a Marcela, que observava os dois de longe, fez votos para que não surgisse uma linda amizade. Durante a conversa com Daniel, Felipe fez uma espécie de desafio que nenhum dos dois, caso se tornasse líder, vetasse o outro da prova, porque quando fosse prova de resistência, eles iam ver quem durava mais. Daniel riu e disse que Felipe estava querendo fazer joguinho com ele. E aí o Felipe questionou Daniel se ele é bom de prova, no caso de resistência. Daniel disse que não queria comentar, depois fez sinal com a cabeça que sim. E essa conversa entre Daniel e Felipe durou muito tempo. Gente, depois o Felipe quis incluir o Pyong na conversa, dizendo que Pyong tem a estratégia de eliminar os fortes para ir para a final com os fracos. Daniel acabou concordando com Felipe. Pyong riu dos dois e disse que não precisa provar que é melhor entre os fortes. Depois Felipe quis voltar no assunto de Daniel ser gado, um gado feliz, relembrando aquela dinâmica da discórdia, influenciador e influenciáveis, onde o Daniel disse que é um gado feliz. E aí o Daniel quis mudar de assunto e virou para o Babu dizendo que queria que o Babu saísse. Babu riu e disse que era bom que a classe artística visse isso, né? Que o Daniel queria ele fora. E até questionou, provocou aí o Daniel questionando se o Daniel tem o DRT, que é a licença para atuar. Daniel disse que tem e que se não tivesse, que isso não importa. E aí o Daniel se mostrou visivelmente estressado e estava muito bêbado. E Felipe não desistiu e continuou perguntando para Daniel se Daniel se considerava ainda um gado feliz. E de tanto insistir, Daniel disse que não é gado. Felipe disse que agora que Daniel se diz uma outra pessoa, quer Daniel fora. E aí Felipe continuou tentando tirar as coisas de Daniel. Depois Pyong chegou na conversa novamente e quis entender a conversa dos dois. O Felipe explicou que já que o Daniel não se considerava mais um gado, que ele queria tirar Daniel. Felipe ainda frisou que quer ir para a final com um monte de gadinhos felizes. E em um determinado momento Daniel soltou que quer Felipe fora. Ivy e Pyong ficaram no meio de Daniel e Felipe, querendo tirar Daniel da conversa, até que o Pyong conseguiu levar o Daniel para a pista de dança. Bom, por hora pareceu que os ânimos estavam se acalmando. Nesse meio tempo, Flyslane diz para Marcela que uma rainha só é uma rainha quando não precisa de um rei. Depois Flyslane saiu pulando para a pista de dança.
Em uma conversa com Marcela, Daniel e Ive, Gisele disse que a Flyslane está desesperada porque não tem ninguém. E a Gisele questionou Daniel se Daniel percebeu o quanto Flyslane é falsa. Daniel disse que já havia sentido algo desde o começo. Ive continuou questionando Babu e Felipe a respeito de Daniel e pediu para Felipe e Babu pararem de falar de jogo. E aí o Babu se irritou e disse que é adulto, que ele faz o que ele quiser. Ive queria entender o contexto da conversa entre Felipe e Daniel, que havia rolado antes. Depois Rafa e Gabi tiveram uma conversa dentro da casa sobre Flyslane e sobre a relação de Gabi com Flyslane. Rafa disse para Gabi ouvir a sua intuição, mas para não se fechar e deixar as coisas acontecerem. Depois também dentro da casa rolou um papo entre Flyslane e Daniel. Ela queria se justificar e pedir perdão a Daniel por conta daquela treta lá do barbeador e dizer que falou besteira, que falou na hora errada, que Daniel é um menino bom, que tem um coração bom, que ela acha que Daniel vai ganhar o programa e que se Daniel ganhar ela vai ficar tão feliz como se fosse ela mesma. E aí ela disse que fez besteira, que falou besteira, pediu desculpas de joelhos para Daniel. Chegou até a beijar os pés de Daniel, gente. Enquanto ela falava, ele dizia para ela não fazer isso. E ainda disse para Flyslane que ele não é ninguém para perdoar. Felipe percebeu que Babu estava incomodado porque o povo estava a favor de Daniel e contra os dois. E queria chamar todo mundo para dizer que agora era guerra, que eram eles dois contra a casa inteira. Felipe disse que só estava se segurando para fazer isso por conta de Babu. Mari desabafou com Marcela e com Gabi a respeito de Flyslane e disse que está de saco cheio de Flyslane, que ela ouviu Flyslane conversando com o Daniel, dizendo a Daniel que queria que Daniel ganhasse o programa e que ela é quem anda com Flyslane, que a Flyslane acabou dizendo isso para uma outra pessoa que não tem nada a ver. Marcela disse que se segurou muito, mas que também não está aguentando passar por cima das coisas que Flyslane faz. Marcela ainda disse que Flyslane já duvidou dela, já largou ela sozinha, já fez de tudo e disse para Mari resolver a relação dela com Flyslane. Depois Gabi e Mari continuaram falando de Flyslane e a Gabi disse que a Flyslane aumenta muitas coisas para prejudicar a outra pessoa. E em relação a Flyslane, Gabi pediu que Mari seguisse o coração e prestasse atenção. Mais tarde no quarto rolou uma discussão entre Felipe e Daniel. E aí o Daniel queria saber sobre tudo aquilo que eles conversaram na festa, o porquê o Felipe queria ele fora. O Felipe questionou o porquê Daniel já chegou na casa colando na Marcela e nem deu a ele a oportunidade de trocar uma ideia, de o conhecer e coisa e tal. E aí o Daniel começou a falar dos meninos que já saíram, que foram eliminados. Felipe cortou o Daniel e disse que era para falar com ele, que era ele que estava lá dentro e que os meninos estavam aqui do lado de fora. Felipe disse que não gosta do fato de Daniel se aproximar dele nas festas e sugeriu que eles deveriam conversar sobre outros assuntos, que Daniel trouxe, por exemplo, da casa de vidro. Daniel disse que vota em Felipe, afirmando que não mudará de ideia a respeito de Felipe, e ainda disse que existe uma rivalidade entre ele e Felipe. Felipe então afirmou que agora Daniel era seu rival. E aí, gente, a treta entre os dois piorou. Daniel jogou na conversa que sabia algo a respeito de Felipe, algo que Felipe disse lá dentro, e que por esse motivo um homem como Felipe não deveria estar na casa. Felipe queria saber do que se tratava e disse que não ia deixar Daniel sair do quarto enquanto Daniel não dissesse do que se tratava. Daniel insistiu que não ia falar, o que foi comentado por Felipe lá dentro. E aí o Felipe ficou procurando um espelho, uma câmera, insistindo para que Daniel falasse diretamente para a câmera. Até que o Daniel voltou à questão do comentário feito por Felipe a respeito de zoofilia naquela conversa, nas primeiras semanas do programa, que rolou entre Felipe e Mari e que deu o que falar. Onde a Mari diz que zoofilia era fazer amor com animal, que estava tudo bem. E aí o Felipe comentou que os seus funcionários da obra relatavam coisas como zoofilia, né? Casos de zoofilia, que no Nordeste isso é normal. E isso, gente, gerou muita polêmica na época. Então foi o fato de Daniel trazer isso à tona que deixou o Felipe possesso. Marcela, Ive e Babu entraram no quarto para tentar apaziguar a treta.
Felipe estava determinado a esclarecer tudo e não deixar Daniel sair do quarto enquanto não esclarecesse a situação. Felipe também colocou em pauta que ele e Mari foram chamados no confessionário por conta disso e quem era Daniel para julgar ele. Daniel disse que não admite um comentário desse, que a pessoa que fala isso não merece ficar lá dentro, não merece ganhar. E a treta continuou e depois os ânimos se acalmaram. Felipe desabafou com Babu e disse que Daniel fez tudo isso para o provocar. Marcela disse que Daniel tinha todo o direito de defender o que pensa, porém não era naquele momento. Pyong disse para Daniel que esta semana isso vai acabar, dando a entender que Felipe vai sair. Já a Ivy, que estava desesperadíssima com essa treta toda, com medo de Daniel ir para o paredão, disse que o público está vendo tudo. Ivy, inclusive, gente, fez um drama digno de novela mexicana. Disse que vai morrer do coração se Daniel for parar no paredão, que Daniel vai acabar com a vida dela e não parava de chorar. Babu saiu em defesa de Felipe e foi esclarecer com Rafa toda a história entre Felipe e Daniel. Babu disse para Rafa, se referindo a Daniel, que o príncipe que elas elegeram é um babaca e uma vergonha para a classe artística. Babu disse que tem vergonha de ver um monte de gente lambendo Daniel depois de Daniel atacar Felipe, que Daniel não sabe beber e que faz motim contra eles quando bebe. Enquanto isso, no quarto, Marcela e Daniel trocavam declarações de amor e faziam até planos para o futuro, aqui para o lado de fora. Depois, na casa, Felipe conversou com Manu, com Ivy, com Mari, com Pyong a respeito de toda a treta e disse que Daniel estava querendo tirar ele, que Daniel é moleque e que o mais legal é que eles ficam passando pano para Daniel. Depois foi a vez de Flyslane dar o seu show à parte. Gente, ela disse para Babu e para Felipe que o novo foco da casa é ela e que ela vai ser votada por todo mundo. Depois ela começou a chorar muito, se jogou no chão, ficou embaixo das coisas. Ela foi consolada por Felipe, que falou algumas verdades na cara da Flyslane, tentou abrir os olhos da Flyslane, porém, naquele momento o nível de álcool estava altíssimo e pode ser que nenhuma conversa surta efeito. Já quase no final da festa, a Ivy conversou com o Felipe e Felipe disse que elas estão entrando na maior hipocrisia da história do BBB. Ela ficou lá tentando entender o motivo da treta entre Felipe e Daniel. Mari estava preocupada com o assunto da zoofilia que o Daniel trouxe à tona novamente. Marcela acalmou a Mari, dizendo que Daniel apenas focou em Felipe e que não citou o nome da Mari. Babu questionou Ivy porque depois de uma discussão todos viram as costas para ele e para Felipe. No final da festa, Ivy caiu no choro e foi consolada por Pyong. E adivinhem, gente, depois dessa treta toda, Prior é o assunto mais comentado no Twitter no momento. Em resumo, gente, para todos da casa, depois dessa festa, as opções de voto ficaram mais fáceis e é provável que Felipe, Babu e Flyslane sejam sim os alvos da semana. Lembrando que hoje tem prova do líder. Quem será o novo líder? Essa liderança é importantíssima, hein? É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tenham deixado o like e também o seu comentário. Se inscreve aí e ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Estamos bem perto. A qualquer momento voltamos com mais novidades. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus. Até mais.